falar de FUVEST? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E aqui eu vou mostrar para vocês nesse vídeo sobre 3 exemplos de introdução que eu achei bem legal que apareceram no manual, na cartilha de redação da pessoal da medicina de Ribeirão Preto. Então eles disponibilizaram essa cartilha com as redações, com os estudos, com os resultados. Inclusive, vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para vocês poderem acessar, inclusive, que é uma coisa muito legal, porque o pessoal não só estudou bastante, mas como disponibiliza esse material para outras pessoas que vão fazer medicina poder estudar e você também poder entrar na USP. A minha intenção aqui é mostrar 3 parágrafos de introdução. Os critérios que eu vou levar aqui para poder mostrar esse parágrafo de introdução não é só uma questão de criatividade, mas eu acho que é uma questão mais para poder mostrar para vocês sobre redações que têm um bom desempenho. Então isso significa que as redações são acima de 40 pontos, então uma nota que poderia se destacar com facilidade no quesito de redação, e também algumas coisas do que você poderia ficar com medo de você fazer, pois como estamos muito acostumados com muito conteúdo sobre Enem, a como se faz o parágrafo de introdução de Enem, que é o repertório, palavra do tema, 2 teses. Eu quero mostrar aqui para vocês estratégias do que poderia fazer com que você quebrasse esse molde do que é uma redação Enem e pudesse entender o que é uma redação FUVEST e inclusive poder entender como que você pode fazer uma introdução FUVEST, assim como também a gente teve pessoas que já fizeram e tiveram boas notas. Essa redação ela recebeu a nota 46. O título é Entre o Esquadro e o Transferidor. Aqui está o parágrafo de introdução. O esquadro é um utensílio amplo. Com um lado metrificado e uma angulação de 90 graus, é capaz de organizar ilustrações, construções e mesmo decorações. Assim, o esquadro é um instrumento de ordenamento. Também o transferidor é um instrumento de ordem, mas, com seu formato esférico, ele organiza o entorno em outra dinâmica que não a do esquadro, e na transição de um para outro, uma ilustração, por exemplo, pareceria fora de ordem. Isso é o cenário do mundo contemporâneo, analisado não por esquadros e transferidores, e sim por sistemas socioculturais e econômicos. O cenário global está sem ordem, devido à mudança entre estruturas, fruto da ciclicidade histórica e cujos efeitos estão potencializados. O tema é o mundo contemporâneo está fora de ordem. E cara, nossa, esse aqui ó, nossa, isso aqui é um muito legal, porque assim, é um quesito muito simples. Nossa, fiquei emocionado. É um quesito muito simples que a gente tem para poder fazer uma redação de FUVEST, que é o quê? É uma questão que a gente tem no repertório que é do contemporâneo, do cotidiano. Você não precisa ir muito longe para você poder entender como que funciona o esquadro e como funciona o transferidor. É claro que a gente tem uma paixão muito grande para mostrar sociologia, filosofia, mostrar história, literatura, mas perceba, você pode utilizar conceitos que vão até mesmo para a parte de matemática de ciências exatas, então isso não é um problema. O ponto que nós temos é, a gente precisa fazer com que o repertório ele tenha um bom entendimento para a gente poder fazer uma comparação que faça sentido na discussão do tema. Se a nossa discussão é o mundo está fora de ordem, a gente precisa ter parâmetros para dizer o que é estar em ordem. E é por isso que os textos motivadores que apareceram na FUVEST desse tema mostram, na perspectiva econômica, o mundo está em ordem? Nas perspectivas sociais e culturais, está em ordem? Na perspectiva global, que a gente fala de preservação do meio ambiente, está em ordem? E aqui ele coloca com a questão do esquadro transferidor para a gente poder perceber quais são as perspectivas para a gente poder falar o que é estar em ordem ou não. Essa redação ela recebeu nota 43 e ela tem como título A Desordem das Mentiras. No filme O Show de Truman, o protagonista vivencia situações planejadas pelas pessoas que o rodeiam, as quais o assistem e criam um mundo ideal para Truman. Entretanto, no fim do longa-metragem, o homem desconfia das ações e, por conseguinte, se rebela contra esse sistema, preferindo encarar a verdade, embora as mentiras fossem confortáveis. Em paralelo, nota-se que o mundo contemporâneo está fora de ordem, porque proporciona conjunturas para que os indivíduos permaneçam em seus próprios shows. Dessa maneira, a desordem proveniente da negação da verdade é potencializada devido não só à posição do governo, incentivadora da banalidade, em relação à pandemia, mas também ao desenvolvimento da tecnologia digital usada para propagar mentiras. Então o que já destaca aqui para a gente poder entender? Perceba que o repertório ele faz muito sentido a partir do momento que a gente pega o que ele tem de semelhante com as palavras do tema. Então a gente tem aqui o Show de Truman, ele tem um universo, ele tem um mundo
esse mundo é manipulado para poder fazer parecer com que tudo está em ordem. Lembre-se que o repertório na parte da FUVEST ele tem que ajudar na sua discussão. Ele não pode ser uma coisa que vai fazer com que tenha um repertório tão específico para você poder colocar naquele tema. Claro que a FUVEST ajuda muito se você tiver repertórios que são específicos, mas isso não impossibilita que você tenha repertórios generalizados, como é o caso do filme do Show de Truman. E outra coisa, tem muita gente que fala, não usa filme, não usa série. Bom, tem aqui uma redação com uma introdução muito bem desenvolvida, que tirou a nota de 43. E aí? Essa redação ela recebeu a nota de 45 e o título é Tremor na Base. Na série da Netflix Snowpiercer, a Terra sofreu um congelamento total e a humanidade sobrevive em um trem autossustentável. Nesse contexto, a ordem é estabelecida por meio da figura do Sr. Wilford, idealizador do trem, que serve como base de apoio para que cada um continue realizando suas funções. Entretanto, há uma forte divisão de classes em que os vagões do fundo e seus passageiros são negligenciados, o que gera enorme revolta. Os fundistas se organizam para tomar o trem e erguer uma nova norma. Essa narrativa fictícia levanta questões reais acerca da ideia de ordem quem a estabelece, a quem ela contempla e como a sociedade se insere nela. Na realidade, o mundo contemporâneo opera segundo uma ordem edificada em torno dos interesses econômicos, que favorece sua própria ruína. Sendo assim, surge a necessidade de repensar essa dinâmica para evitar o colapso de suas estruturas e aproveitar o terreno. Então, mais uma vez, mostrando, as pessoas que ficam pensando com muito medo, nossa, eu não vou usar série da Netflix, eu não vou usar filme, eu vou usar só filósofo, contexto histórico, tá aqui, uma redação com nota 45 que utilizou. Porém, perceba, o que eu quero que você perceba com o que a gente tem com essas coisas de utilizar filme da Netflix, utilizar série da Netflix. Perceba que esse repertório ele foi muito bem desenvolvido, ele foi muito bem explicado. O que acontece geralmente com redação do Enem é que se joga um repertório e parece que é o suficiente. Então joga uma Constituição Federal, aí joga depois um Bauman, aí vem com uma... não sei, eu tô até pensando em outros repertórios. Mas aí joga um fato histórico, uma citação, como se isso fosse o suficiente. Porém, aqui você tem a explicação da série, como se tem essa questão de que, perceba, toda vez na redação da FUVEST, você precisa fazer o conceito, você precisa explicar o conceito para poder falar. Tá, esse aqui é o conceito e aí podemos responder a pergunta. A pergunta do tema era, o mundo contemporâneo está fora de ordem? Só que aqui a gente precisa perceber, qual é a perspectiva que temos para poder falar o que é ordem e o que não é? E todas essas três introduções que a gente viu até agora fizeram a seguinte resposta. Isso aqui é como que eu vou pegar como parâmetro para poder falar o que é ordem. E aí responder se o mundo está fora de ordem ou não. E todos os temas da FUVEST fazem isso. Eles fazem com que você tenha um conceito e explique esse conceito. Ou seja, se você tem devem existir limites para a arte. Primeiro você tem que determinar o que é arte, ou você tem que determinar o que é limite, para falar se tem que ter limite ou não. Quando você tiver um outro tema, como o papel da ciência no mundo contemporâneo, primeiro você determina o que é ciência, e aí você fala qual que é o papel dela no mundo contemporâneo. Se a gente tem que o homem saiu de sua menoridade, o que é menoridade, então você categoriza ele, você explica ele para poder falar que o homem saiu ou não. A importância do passado para compreender o presente. Você fala de qual que é a importância, você explica, você conceitualiza e aí você relaciona ele com o presente. Então as redações que a gente tem de FUVEST, perceba que todas essas introduções que a gente leu seguem o mesmo padrão. Eles pegam um conceito, eles explicam aquilo e aí eles vão fazer a resposta do tema. Então eles pegaram aqui o que é estar fora de ordem para aí depois responder se sim ou se não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, qual dessas introduções foi a que você mais gostou? Você também tem alguma reclamação, se tem algum elogio, alguma sugestão? Você quer que eu leia também parágrafos de desenvolvimento, que eu explique sobre títulos, que eu explique sobre conclusão? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, para eu poder saber e fazer um bom conteúdo para você. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.